nós estamos abastecidas para esse dia, Pai, mais um novo dia. E que nós possamos olhar o dia como o Senhor olha, que as pessoas possam nos olhar como o Senhor nos olha. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, pela liberdade que o Senhor tem de agir na nossa vida, de discernir, de nos discernir a sua voz. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor é o maior ajudador. Obrigada por isso. Você tem liberdade de agir aqui, através da minha boca, nessa mesa, onde nós estamos sendo alimentadas da tua palavra, Pai, que é tudo que nós precisamos. E Espírito Santo, nossos corações estarão conectados. A Marli que está aqui presente, depois as outras que vão ouvir, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego, Pai, eu entrego esse devocional ao Senhor, eu consagro ele em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, para vocês que vão depois assistir, você, minha amiga Marli, a gente vai lá para o Velho Testamento, né? Que eu amo o Velho Testamento, porque traz muitas direções para mim, e a gente vai lá trazer a confirmação no Novo Testamento. Porque as Escrituras, apesar de ser dividido em dois tempos, lei e graça, mas conhecer a palavra de Deus é muito rico, é o alimento que a gente precisa. É igual, de repente, comer arrozinho e feijão, e ao mesmo tempo comer o macarrão, né? Tudo se faz necessário. Então a gente vai lá para Êxodo, lá no comecinho, Êxodo 17 e Números 20. Aqui, entre Êxodos e 17 e Números 20, tem uma palavrinha, uma única palavra, que se a gente não tiver ligada no Senhor, discernindo a voz dele, a gente não consegue entender a instrução correta para o nosso dia. E eu tenho orado pela minha vida e a vida de todas vocês, para a gente realmente estar no centro da vontade do Senhor. E uma coisa que eu tenho falado muito, eu trouxe segunda-feira, inclusive, na comunidade Fêmeas, da gente saber parar para escutar, para entender, não parar para escutar, para responder e já agir no nosso automático, do nosso jeito. Além de tudo, tem uma humildade de coração aqui, mas tem um segredo. E muitas pessoas, até dentro do nosso relacionamento, dia a dia mesmo, marido, filhos, colegas, a gente ouve, né? No caso, nem escuta, ouve de qualquer forma e responde, age. Mas o convite hoje, e aqui confirmou isso que eu trouxe na segunda-feira, para prestar atenção, escutar, para entender o comando, a necessidade ali da situação. Então, a gente lá em Êxodo 17, eu vou do 1 até o 7, tá? Aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção, Marli, aqui. Sei que você está aí na rotina, mas tem uma palavra aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção. E foi confirmação para o que eu já vinha conversando com Deus. Ali tá escrito, o título está escrito a água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lado para o outro, conforme a ordem do Senhor. Então, eles saíram do Egito, estavam no deserto, indo de um lado para o outro, estavam saindo de Si, Sim, é o nome, né, da terra ali, e indo para um lado para o outro. Acamparam em Redifim, mas lá não havia água para beber. Ó, lá não havia água para beber. Gente, imagina estar no deserto e não ter água para beber. A água para o nosso corpo é 80% aí do nosso corpo é água. Às vezes a gente até pode ficar sem um alimento ou outro fica desnutrido, mas sem água a gente desidrata e muitas pessoas morrem por água. A água é uma das maiores necessidades do ser humano, é a água, né? Até uma plantinha, se você não põe água, ela morre. Imagina nós, literalmente. Então ali não tinha água para beber. Então existia uma necessidade vital, né? Não é uma necessidade só, é vital. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei água para beber. Eles, além de tudo, né, esse povo, e às vezes eu me coloco nesse lugar, e além de tudo, né, pediram água ali, exigindo que Moisés desse água para beber, porque era de extrema necessidade. Como hoje uma moradia, né, a nossa próprio alimento, a proteção, a água ali, e literalmente a água é um item, né, um elemento que a gente vital, como eu trouxe. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que se colocam ao Senhor, por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você tirou do Egito? Aqui as murmurações, né? Para matar a gente de sede, aos poucos os filhos e os nossos rebanhos? Então Moisés clamou, e essa foi a minha oração de manhã. A gente tem que decidir, ver qual a oração, né? De súplica, de clamor, de agradecimento. Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão me pondo, estão me pondo, estão a ponto de me apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor:
passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara, olha que interessante, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massa Meriba, porque ali os israelitas reclamavam e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então aqui o Senhor deu um comando para ele: bata, pega a sua vara, aquela lá que você usou no Nilo, e bata na rocha. Tem um comando aqui. E aí, de fato, a água saiu. Para além de tudo, manifestar a presença de Deus. Porque a água lá no rio, né? Normalmente, imagina lá no deserto teria o rio, ia lá se banhar, ia lá beber água. Ali não tinha rio para beber, não tinha água para beber. E aí ele bateu, o comando bateu na rocha e saiu a água. Dela sairá a água para o povo beber. E além de tudo, porque, né, para poder provar o poder de Deus. Deus estava entre nós ou não? Que é que a gente precisa hoje da água, algo vital, algo de extrema necessidade, né? E o sim, a gente fala, será que o Senhor está aqui agora? Como é que sai a água desse deserto? O Senhor mandou um comando, bata na rocha. Aqui está em Êxodo 17. Só que se a gente for lá para Êxodo 20, também está falando sobre a água da rocha. E aqui que eu quero trazer um diferencial para nós, a mensagem de hoje. Números 20, não sei se você está acompanhando, Marli, Números 20, a gente vai do 1 ao 13. Eu vou ler o 1 para entrar no contexto, mas aonde eu quero chegar? A gente leu o Êxodo 17, falando para ele bater na rocha. No primeiro mês da toda a comunidade de Israel, chegou ao deserto de Zim, ó, já em outro ponto, vai, e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. O povo se juntou contra Moisés de novo, discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido com os nossos irmãos, caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós morrêssemos de sede? Morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figo, nem uva, nem romã, nem água para beber. Ó, eles aqui contestando de novo, né? O povo contestando, eu fico me colocando neste lugar. Mas aqui eles também estavam num outro ponto do deserto que não tinha nada, inclusive água para beber. Como eu trouxe, água é um elemento vital, de extrema necessidade para o ser humano. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram. Lá Moisés clamou. Aqui eles se prostraram ao Senhor também. E a glória do Senhor apareceu. Então, clamar ao Senhor, né? Se prostrar ao Senhor, saber que Ele é nossa fonte, tudo que nós precisamos, nós como os filhos dele, tudo que nós precisamos vem dele. Mas aonde eu quero chegar? Ele se prostrou e o Senhor apareceu e disse a Moisés: pegue a vara, ó, de novo aqui, Marli, pegue a vara com o seu irmão Arão e reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha. Aqui que eu quero chegar. Lá ele falou para bater. Moisés bateu e saiu água. Aqui, para inclusive glorificar que ele estava presente. Aqui ele falou, deu um comando: fale aquela rocha e ela vergerá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Aqui ele não falou para bater. Aqui que eu quero trazer. Então Moisés pegou a vara, estava diante do Senhor, como lhe havia ordenado. Ele pegou a vara de novo. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, né? Os rebeldes só reclamavam. Será que temos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jogou água e a comunidade dos rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade? Deus não mandou bater. Deus mandou falar. Ele foi lá, como ele já tinha tido uma experiência de bater, vamos colocar aqui. Ah, ele não pega nada, não, eu sei fazer, né? Eu faço com o pé nas costas, habilidade. Vai lá e bateu de novo.
E aí Deus pergunta para ele: por que que você não confiou em mim? Para honrar a minha santidade. Tudo que a gente faz nessa terra, e nós que decidimos seguir Jesus, seguir uma vida em Deus, estar no centro da vontade, todas as nossas necessidades são supridas, mas tudo a gente glorifica, a gente santifica a vontade de Deus, a representar Deus. Eu falo que eu sou instrumento de justiça no meu trabalho, como na criação dos meus filhos, no meu novo relacionamento que o Senhor vai me confiar, né, em todo o meu movimento. É para glorificar o Senhor. Então, mais do que suprir uma necessidade, ele sabe todas as nossas necessidades, como está em Filipenses, todas são todas, emocionais, físicas, todas. Além de tudo, nós estamos aqui para manifestar, glorificar, santificar, representar e através dos nossos comandos. Então, se o Senhor mandou, hoje o Senhor, eu abro a sala 8 horas, 8h15 eu começo, seja na segunda-feira ou seja aqui na quarta. Hoje o Senhor falou 8h30, 8h29 a Marlene entrou. 8h30. Tudo é uma questão de ouvir, comando. E aqui é para glorificar ele, porque eu estava conversando com ele sobre algo. Ele, 8h30. 8h30. E aí, 8h29 a Marli entra. Então, ele respondeu algo para mim. Eu ouvi 8h30, eu não ouvi 8h15, como sempre eu faço. Como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduziram essa comunidade para a terra que lhe dou. Vocês não conduziram essa comunidade para a terra que lhes dou. Então, eu vou ter aqui, aí só para finalizar, essas foram as águas de Meriba, onde os israelitas discutiram com o Senhor, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Gente, o Senhor quer mostrar que está conosco, todo momento ele está conosco. Os pensamentos dele são maiores que os nossos, a vontade dele, ele sabe, ele é um pai. Eu falo que hoje de manhã me arrumando. Falei, Senhor, eu sou mãe do Felipe e da Ana, eu quero o melhor para meus filhos. E eu que sou mal perante o Senhor. Imagina o Senhor que é bom. Uma característica de ser bom é Deus. Imagina, eu sei tudo que meu filho precisa. Olhando para ele, eu sei as necessidades físicas dele, necessidades emocionais dele, tudo que ele precisa, ele, minha filha. Eu quero dar. Imagina ele, Deus. E às vezes eu nem falo para os meus filhos, mas eu sei que meu filho está precisando de um tênis novo. Eu sei que ele está precisando de um tênis novo. Eu sei que ele está precisando de umas camisas maiores porque ele esticou. Ele não precisa nem me falar, eu sei as necessidades dele. Claro que tem coisa que ele me fala, mãe, eu quero um boné, né? E tá tudo bem, mas independente do boné, eu sei que ele precisa de uma bermuda nova, que ele cresceu, glória a Deus, precisa de um tênis novo, que tá um homem agora. E eu quero dar, imagina Deus. Então, ele sabe todas as necessidades, só que diferente de Deus, eu não quero ser glorificado em nada, eu quero glorificá-lo. E ele quer realmente, por quê? Porque ele é vaidoso, ele quer ser glorificado? Não, é para mostrar que ele cuida, é para mostrar porque ele é um Deus invisível. E como que a gente vai confiar em algo invisível? É tendo experiência, é ir lá na sala do troféu. Eu ouvo de manhã, estava ouvindo a música Jeová Jireh, né? Ontem eu ouvi, hoje eu falando, cuida de mim. Ele sempre cuidou, por que que ele não vai cuidar agora? Por que que ele não vai cuidar agora? E aí, o que eu quero mais trazer aqui, entre bater e falar com a rocha, ele deu um comando, e aqui que muitas vezes eu me coloco neste lugar. Às vezes a gente está tão habituada a fazer algo que é no nosso dia a dia, e de repente o Senhor manda fazer o nosso arrozinho com é, não usar um comando que ele dá, vamos trazer aqui, não usar cebola, porque eu gosto de fazer arroz refogado com cebola. Mas eu tô tão habituada no meu natural, ainda mais na correria, a gente tem que tomar cuidado com o ativismo, vai para a cozinha, vou fazer o arroz e coloco o olhinho lá, coloco a cebola. Deus não mandou eu colocar cebola, mas eu tô tão habituada, por exemplo, a fazer a comunidade fêmeas de segunda-feira, eu de madrugada eu preparo, que de repente se eu não ouvi o Senhor para ver o discernimento dele, eu tô acostumada a fazer. Ou ir numa palestra, quando às vezes alguém me convida, né, ou realmente faz parte do propósito, e eu lá, não, eu já sei fazer, eu já sei falar. Às vezes quem tá falando ali é a Adriana, por habilidade, não com a presença do Espírito. Entendem aqui que eu quero trazer cuidado com eu sei fazer. Eu sei fazer palestra, eu sei para cozinha. A gente, mulher, né, que aprende, a primeira coisa que a gente aprende a cozinhar é um arroz. Mas será que o comando é pôr cebola ou não é pôr cebola? Isso demonstra também uma dependência total nele. Eu, Adriana, sei falar dele, porque eu busco. Mas será que se eu sei falar, não vou entrar na habilidade da Adriana natural?
né, naquela que estuda, não que eu não busco, eu busco estudar para expandir minha consciência e o Senhor se revela de todas as formas e eu vejo quanto mais eu busco, mais me abre o meu entendimento. Mas é a presença dele que faz eu abrir a boca aqui e falar. Tem coisas que depois eu nem lembro o que eu falei, porque e eu assisto as próprias aulas justamente para poder me acrescentar, porque eu falo, uau, ele me usou muito aqui. É ele em mim. E eu dou espaço para ele. E por que que Deus, aí eu trago aqui, por que que Deus, Marli, não fez o Moisés passar vergonha? Ele só perguntou, ele é tão delicado que ele perguntou, Moisés, por que que você não confiou em mim e não me honrou a minha santidade? Você bateu e não falou como o comando que eu dei. Sabe por que muitas vezes a gente está tanto no fluxo ali que Deus permite. E permissão é diferente de vontade. Nós, como pais mesmo. Meu filho, às vezes, a gente mora no condomínio e à noite, de verdade, eu não gosto de deixar ele descer. Eu não gosto, não é a vontade para mim, enfim. Mas às vezes eu permito que ele vá, né? Tá de férias ou tá, não tem aula, como a semana passada não teve aula, e ele pega e desce, né? Como Davi. Davi que não queria deixar o filho fazer lá quando o irmão abusou da outra irmã, eles estavam uma confusão de família, e Davi não queria que fizesse a festa. Mas aí, em algum momento, Davi foi lá e permitiu. Então a gente tem que tomar cuidado com a permissão. E eu fico perguntando, Deus, essa é a sua vontade para mim ou o senhor está permitindo? Porque nem tudo que Deus permite está na vontade dele. Ele pode até permitir, tudo ele permite. Mas talvez não era aquilo, como um filho que fica insistindo com a gente. Às vezes a gente até permite, mas não era aquilo que a gente queria. Então aqui o Senhor permitiu, ele não passou vergonha, nem não cancelou a água, porque Moisés já estava no fluxo ali. Ele permitiu, mas ele foi lá e corrigiu Moisés. Tem coisa que o Senhor nos corrige ali no íntimo, no íntimo. Moisés, só estava ele e Arão. Por que você não confiou em mim? E aqui é onde eu quero trazer para a gente já finalizando. Não sei se você vai conseguir falar, Marlene. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente tomar cuidado com as nossas habilidades e reconhecer. E como eu reconheço que Deus mandou bater ou Deus mandou falar? Gente, é o mesmo movimento, mas tinha um comando diferente. E este comando era para mostrar total dependência em Deus, que a gente não é nada e que a gente santifica Ele, que nós estamos aqui para isso. Mas eu quero ir lá primeiro para 2 Timóteo 3:16 e 17. Segundo a Timóteo, deixa eu ir aqui na minha Bíblia, está escrito assim, ó. Segundo a Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Por isso que eu amo ler o Velho Testamento também e busco sempre. Agora eu fui buscar as referências no Novo Testamento, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, até mesmo para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente preparado para toda boa obra. Como que eu sei discernir se é para bater ou É, para falar? é Quando eu, segundo Timóteo o quê? 2 Timóteo 3:16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura, não é uma parte. É inspirada por Deus. Claro que a gente tem que ter discernimento, né? Que hoje nós não estamos mais na lei, mas nós estamos na graça. Porém, quando Jesus veio e falou os dois mandamentos agora, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, ele não anulou os outros 8 mandamentos, porque quando a gente ama o próximo, a gente não cobiça, a gente não mata, né? Então, é aqui, ó, a gente amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, os outros 8 se resumiu, esses 10 do Velho Testamento se resumiu em 2, mas continua a mesma coisa. Entende? É que com Jesus, tendo em Jesus a nossa cruz, a gente não consegue mais cobiçar. A gente não consegue mais matar. E se ainda está matando, se ainda está cobiçando, tem que chamar Jesus para libertar. Essa semana eu passei por uma experiência e eu acho que até comentei com a Marli que depois eu pedi perdão e a gente fez um movimento de renúncia e de concordância no mundo espiritual, porque eu entendi que eu estava repetindo uma situação. Se eu estava ainda repetindo, é porque ainda não tinha Jesus ali. Porque quando Jesus chega, trevas é ausência de luz. Se existe trevas naquela situação, é porque ainda está com ausência de luz. Então, se eu repetir as trevas, é porque eu ainda preciso pôr luz ali. Aqui que eu quero trazer esse nível de consciência. O Novo Testamento é Jesus.
Mas ele não mata o Velho Testamento, só que a gente tem que ter discernimento, maturação. Por isso que Oséias fala, né? Nós perecemos por falta de conhecimento, é buscar mesmo. E aí ter discernimento no espírito, discernimento, entendimento vem da sabedoria, tá em Provérbios. E sabedoria é algo que vem de Deus, não é algo que a gente compra na prateleira. Senhor, me revela a sua sabedoria, me dá sabedoria, como está em Tiago. A gente pede sabedoria. E quando Deus manda sabedoria para nós, que vem do temor que nós temos a Ele, aí sim a gente tem esse discernimento. A gente consegue discernir, mas o discernimento que vem dele é também lendo as escrituras, que nos dá instrução, direção e correção, até mesmo repreensão. O Senhor nos repreende como ele repreendeu ali Moisés e Arão. Por que que vocês não confiaram em mim? Por que que vocês não honraram a minha santificação? Não expôs, não foi momento de expor. Claro que depois Moisés morreu, mas não foi porque ele bateu. Ele desobedeceu. Moisés morreu porque já não era tempo dele entrar no tempo da graça, que era Canaã, vamos colocar. Moisés foi o libertador do Egito para deserto. Aí entra Josué, que entra com o pessoal em Canaã. Não foi, né? Às vezes a pessoa que anda com cajado na mão, porque é importante, né? O entendimento. Deus não, ele não morreu porque ele desobedeceu. Deus não é assim. Ele realmente morreu porque chegou o tempo, ele não seguiria, para trazer a conotação de que o tempo da graça não é tempo de lei. Existe o tempo da lei, existe o tempo da graça, mas tem que ter discernimento diante das coisas. E aqui que eu também quero complementar com Hebreus, Marli, Hebreus 4:12. A Hebreus 4:12, um pouquinho para frente, Hebreus 4:12. E aqui que eu quero trazer. Como que eu vou discernir o que é bater de falar? Tendo intimidade, buscando aqui as escrituras, orando, estando numa mesa como essa, pegando uma amiga com os mesmos princípios e falar, amiga, eu estou diante dessa situação, né? O maridão, alguém com concordância no espírito, e ali discernir, ou ir para um momento de silêncio, igual agora. Essa meia hora eu estava aqui orando em línguas. Eu fiquei orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e ouvi o Senhor falou, abre 8:30. E aqui em Hebreus 4:12 está assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medulas. Ela dividiu alma e espírito. Ela divide juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é tudo. Porque onde que está a nossa intenção de ir lá fazer a palestra? Ah, eu sei fazer, tá? Eu sei fazer, igual eu vou fazer tudo a gente pergunta. Eu vou fazer o encontro aqui nosso de novo, né, para a gente fechar o ano, que eu quero trabalhar as empreendedoras, trazer uma palavra. Mas quem vai estar ali? É a palavra de Deus que eu vou levar ou é a Adriana que quer aparecer? Deus vê tudo, tudo Deus. Ah, eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu orar, Senhor, é da sua vontade fazer mesmo esse encontro? Quem é que vai estar ali? É para glorificar Deus? As pessoas olharem para mim e glorificar Deus? Ou sou eu que vou aparecer? Tanto que eu estava falando acho que com a Cibele essa semana, eu já nem. De verdade, eu sou extremamente criticada. Já começando pela minha mãe. Mas eu tenho a mãe que eu preciso, sabe por quê? Porque nenhuma crítica me faz parar. Ninguém pode entrar ninguém aqui. A Marlene já viu. Eu faço do mesmo jeito. Hoje ele falou, espera 8:30, Marli. Aí 8:29 você entrou. Comando, foi por comando. Mas também nenhum aplauso me envandece. Nenhum. Isso cada dia mais está ficando claro em mim. Claro em mim. E aqui, quando ele fala que a palavra dele divide alma e espírito. A alma, nós sabemos que que a alma é o centro das emoções. Muitas vezes nós agimos pelo nosso ego. Porque eu vou lá palestrar, vai ser o meu ego, eu preciso de reconhecimento. Claro que o ser humano precisa de reconhecimento, mas eu não preciso de aplausos para continuar. Eu não um dia eu sempre fiz slide, sempre, até porque eu venho do mundo dos negócios, acostumada a fazer apresentação em slide, e um dia o senhor falou: não precisa de slide, faz com. É para ministrar, falar a palavra dele. E eu fiz slide. Aí, mandou bater, mandou falar, e eu fiz slide. Chegou no lugar, a internet lá não funcionava, eu tive que falar. Eu tive que falar. Porque aí, quando vem, é o Espírito Santo falando, não que eu não tenha que buscar, me preparar, né? A gente tem que se preparar. A gente fala muito isso na nossa oficina. A importância de se preparar. Eu, para entrar aqui, eu me preparei, eu li de novo. Mas deixei o Espírito Santo fluir. Porque não existe nada pior do que você pega despreparada. Não é sobre isso. É importante estar preparado. Mas entendem aqui? Aí dividir a palavra de Deus e sabe discernir se é a alma, se é o espírito.
E quando a gente discerne pelo Espírito, a gente sabe se é bater, se é falar com a rocha. Na alma, a gente vai pelas nossas vontades. Ah, hoje eu estou com vontade de bater. Porque eu já sei bater, está muito mais fácil. Eu faço com os olhos fechados. Eu vou abrir lá o fêmeas e vou fazer de qualquer jeito. Tanto que eu sento aqui. Ele só me dá um tema. Ele só me dá um tema. Igual esse mês ele me deu familiaridade. E aí ele foi dando. Eu sento aqui, por Deus, domingo à noite, para segunda, de madrugada. Aí o primeiro ele me deu a origem, depois ele me deu feminino ferido, feminino curado, para entregar a presença. Não sei se vocês assistiram a aula de ontem, não sei se eu já coloquei no grupo, mas eu já subi. Era para trazer a presença. Como que eu sei que eu vou falar da presença? Ah, não, vou falar lá vou pegar na IA, vou copiar lá e colar. Aqui que está ele que difere, ele que divide a alma do espírito. E estou falando de nós mesmo. Pra gente, quando o Senhor me traz Senhor, isso aqui é da minha alma? É da minha vontade? Ou é do meu espírito? E para fechar, né? Para fechar aqui, João. Aí a gente vai para João, um pouquinho antes agora, 10:27. João 10:27. Eu amo João, né? O Novo Testamento, mas João 10:27 está escrito assim: As minhas ovelhas, Jesus está falando, ouvem a minha voz. Eu vou até trocar essa palavra ouvir por escuta, né? Porque a diferença de ouvir, escutar é com atenção, essa é a diferença, né? As minhas ovelhas ouvem a minha, escutam a minha voz, e eu os a conheço, e elas me seguem. Aqui está falando Jesus falando, né? Mas o Jesus morreu, ressuscitou e o Espírito dele está dentro de nós. E quando nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, ele nos religa, nos dá direito, literalmente, de volta à filiação. Então, hoje nós não estamos mais como ovelha, nós estamos como filhas. E os meus filhos, eu tenho 2 filhos, sempre morei há muitos anos, eu moro muitos anos nesse condomínio, e aqui é muito por idade. E sempre tinha criança da mesma idade. É muito incrível que aqui tem muitas turminhas da mesma idade. E eu descia com os meus filhos, principalmente esse horário de manhã, né? Quem tem filho pequeno desce. E eu sabia que era minha filha me chamando de mamãe. Mamãe, a gente sabe pela voz, pelo jeito. Isso é fruto de intimidade. Coisa que também a gente no parquinho, todo mundo brincando, eu, filha, ela sabe que é com ela. Esse filha é diferente do filha da outra. É diferente pelo nível de intimidade. Intimidade de pai e filho. Que esse é o convite quando Deus nos fez e colocou no jardim para arar, cultivar e cultuar. E se cultuar Deus em todo momento, inclusive nós estamos cultuando Deus aqui, é para se relacionar com Ele, manifestar, santificar, representar Ele em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até na nossa maior intimidade sexual com o marido, na criação dos filhos, quando a gente está penteando o cabelo de manhã, escovando o dente, tudo é tudo. E aqui ele fala: as minhas ovelhas me escutam, me ouvem, né? Não me escutam minha voz, e eu a conheço. Eu não quero morrer. E o Senhor fala: sai daqui que eu não te conheço. Eu não quero. Hoje de manhã eu falei: Senhor, eu de verdade, Marli, hoje eu acordei assim, desde 4 da manhã eu acordei, até te mandei uma mensagem. Eu acordei, estava angustiada, eu acho, não conseguia dormir. Falei: eu vou levantar, vou orar, vou começar a fazer as minhas contas, fazer minhas coisas. E aí eu vi que sua mensagem, eu comecei a ouvir aquele salmo que você mandou, providencial. E eu comecei a entrar de novo numa posição fetal, voltei para onde eu estava deitada e acabei entrando num relaxamento profundo que eu acordei com a minha filha me chamando, já era quase 6 horas. E foi tão profundo. E eu acordei e falei assim, Deus, eu entrego todos os pontos. Eu não quero mais fazer, eu não quero mais, eu entrego os pontos. Eu só quero estar no centro da tua vontade. Se a tua vontade é morar no meio do mato, eu vou para o meio do mato com meus filhos. Eu não quero, eu não quero, eu quero estar no. Eu me vi o filho pródigo voltando para casa, é este lugar que eu quero. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero estar no centro da vontade dele, e o centro da vontade dele é a presença dele. Não tem outro lugar que me cabe, de verdade. Cada dia mais eu tá matando as minhas vontades. Claro que Deus é Deus, deleite no Senhor, deleitar pertinho dele, ele realiza o desejo do coração. Ele sabe tudo que eu preciso, inclusive eu sei como mãe que meu filho precisa de um novo tênis. Então, mas esse lugar que eu quero é ouvir a voz dele. E aí sim, eu quero que quando eu morrer, ele falar: Oi, minha filha Adriana, você é minha filha que eu tanto me agradei e me agrado. Você cuidou daquilo que eu lhe confiei, que os filhos, a minha missão. É isso que eu quero. De verdade, olha aqui, as minhas ovelhas me escutam e eu as conheço. Meu maior medo é Deus não me conhecer. Esse é o único medo que eu tenho. E elas me seguem.
Por isso que eu decido ouvir a voz de Deus, eu decido entregar os pontos. Aqui que é negar-se a si mesmo e pegar a minha cruz e seguir, e seguir, e seguir ele. E seguir ele significa caminhar com ele. Caminhar com ele significa ouvir, discernir. E aqui, 9 horas em ponto, eu finalizo aqui a mensagem. Não sei se você consegue falar, Marli, para concluir alguma coisa que o Senhor trouxe ao seu coração, senão a gente já vai encerrando, porque essa era a mensagem, da gente realmente ter intimidade, ouvir, ler a palavra, que é a escritura, que é viva, eficaz, momento de oração em línguas, um momento de silêncio que seja, falar com uma amiga, estar numa mesa de devocional como essa, que é um alimento, tudo. Por que que eu faço de manhã? Porque sabia que a principal refeição é o café da manhã, não é nem o almoço, muito menos o jantar, não que não tenha a sua importância, mas a principal é o café da manhã. Até a primeira água que a gente toma em jejum, que eu gosto de tomar, ela tem uma função diferente no corpo do que a água do decorrer do dia. Então, quando eu faço esse devocional logo cedo, é para a gente trazer literalmente o alimento, é o alimento, fora que é a primícia, né? Não que ele não vai nos alimentando durante o dia, mas é o principal alimento para o corpo, as principais vitaminas. Então, aqui, o meu intuito dessa mesa é literalmente a gente ter alimento para poder digerir, digerindo. Tem alguns alimentos mais líquidos, outros mais sólidos, né? Que depende, que precisa um pouco mais ser processado. Mas esse é o intuito de ser devocional na mesa com o Pai. Mesa, além de ser comunhão, ele se estabelece para a gente se alimentar. Alimentar o que aqui? O nosso espírito. É o espírito ativado, alimentado. Acho que eu vou até trocar. Não é nem ativado, é alimentado. Alimentar o nosso espírito. Tudo aquilo que a gente come, a gente é transformado pelo que a gente come. Se a gente começar a comer só besteira, a gente vai ficar ou fora de peso ou mesmo que não esteja com número na balança, mas vai ficar saudável. E comendo comidas saudáveis, a gente vai ter um corpo mais saudável, independente do número da balança, que também pode ser muito relativo, mas a gente imagina que também diminui, né, o número da balança. Então é isso, que a gente possa comer a palavra do Senhor, para que nós tenhamos uma vida plena, abundante, saudável. Quer complementar alguma coisa, Marli? Eu posso orar para finalizar. Dri, obrigado, tá, por ter me esperado e palavra maravilhosa. Eu só posso, assim, olhando para essa palavra, ver a graça de Deus, né? A rocha é Cristo, né? E realmente o Senhor já nos deu tanto comando, né? E a gente está vivendo um tempo de realmente viver a palavra, né? Declarar a palavra. Eu estava até ouvindo uma pregação essa semana que a gente realmente, a palavra é uma espada, né? Ela é uma espada e a gente se revestir mesmo das armaduras, olhar para Jesus, né? Que é a nossa rocha. E só assim, amiga, a gente vai ter o discernimento da vontade dele, né? Toda a instrução, né, tá na palavra. Você vê, ele deu instrução para Moisés, né, e é só na intimidade mesmo para ter esse discernimento, né? Ele falou, bata na rocha, depois ele fala com a Bata, rocha. depois fala, né? Você vê, declarar, né? Declarar as instruções. É isso, tá tudo na palavra, né? Na graça, Jesus deu todas as instruções, né? Palavra, eu creio muito no poder da palavra declarada, confessada, E discernir aqui o movimento, obedecida. né? Exato. Isso, minha amiga. Maravilhoso, amiga. Eu amo o devocional. A semana passada eu esqueci de entrar realmente na correria, né? Mas hoje eu me trocando, eu falei, meu Deus, devocional. Aí já entrei. Glória a Deus. Então, você tinha que estar aqui, eu vou orar. E você trouxe uma Amém. coisa para complementar que eu amo mesa por isso, né? Eu como com meus filhos em mesa e eu vejo como cada um traz ali uma percepção. E é isso mesmo, a rocha, para complementando o que eu trouxe, mas você trouxe aqui, eu quero trazer isso que você trouxe, de forma, porque vai ficar gravado, depois alguém vai ouvir, ou para nós mesmas, né? Reforçando que mais que a gente tenha discernimento da hora de bater ou da hora de falar,
com a rocha, hoje a rocha é Jesus, né? Então é dela que sai a água e que nós possamos ter E esse nível de intimidade com o Pai para saber se a gente vai bater ou se a gente vai falar, mas tudo que a gente precisa, como a gente já trouxe aqui, ele é o pão, ele é a água, ele é o caminho, ele é a luz, ele é tudo, né? E que nós possamos ter esse nível de intimidade com o Pai para entender qual é a nossa conversa, como que a gente vai tocar Jesus aqui, falando com ele através da palavra, a gente vai ficar em silêncio lá, é, né? Igual o momento a gente precisa ir lá para o monte ficar em silêncio, igual hoje de manhã que você me mandou aquele nas louvor, eu fiquei situações da ali, nossa vida, né, no dia a dia, nas situações da nossa vida, no dia a dia, né? no dia a É dia. estar ali na comunhão mesmo, na comunhão, né? Sempre. Isso, minha amiga, é exatamente isso. Então, que nós tenhamos esse dia com esse alimento, com essa vitamina já para o dia de hoje, porque de verdade, a minha manhã hoje começou de um jeito, ou essa palavra que eu falo que a minha boca está mais perto do meu ouvido, já está edificando muito a minha vida, de trazer aí para discernir do alto, bater ou falar, mas entender que a nossa rocha é Ele, e que precisamos de intimidade para isso, né? E que não, que a palavra de Deus, Marli, nos divide a nossa alma do espírito, que nós sabemos quando a gente está agindo pela alma ou quando a gente está agindo pelo espírito, que a gente tenha esse discernimento. Quem é que está indo fazer a palestra? Quem é que está aqui falando com você? Adriana no espírito, Adriana na alma, que quer reconhecimento, aplauso, né? Aí, sabe o que eu vou ter? Resultado e não fruto. Porque o fruto revela a raiz. É aqui que é a diferença. E o fruto, ela continua o ciclo. O resultado, como a gente sempre traz na comunidade, pode ser consumido. Eu tenho resultado e acabou, né? Como, e o fruto é para glorificar a raiz. Um pé de maçã, uma raiz de maçã, a maçanheira dá a maçã, né? É aqui que eu quero trazer. Quando a gente é, discerne do espírito, a gente tem fruto. Quando a gente discerne pela alma, a gente pode ter resultado. E aí pode ser que Deus até nos respalda, mas não é fruto, né? Não é para glorificar a raiz, que é Ele. E que nossos dias hoje, Marli, onde você pisar os seus pés hoje, depois as meninas que vão ouvir, eu mesma, tudo que eu for falar, tocar, pisar, os nossos filhos, que nós sejamos para glorificar, santificar o nome de Deus, que nós possamos estar discernindo todo o tempo para a gente gerar fruto, fruto, que não seja a Marli alma, nem seja a Adriana alma, mas seja o Espírito de Deus através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Marli? Amém, amiga. Amém, amiga. Tenha um Amém. ótimo dia.